Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de urgência e emergência. Comigo, a professora de vocês, a enfermeira Vanusa Ribeiro. Sem muita enrolação, vamos para a nossa aula. Então, hoje a nossa aula vamos falar sobre intoxicações e envenenamento. Isso aí! A nossa aula hoje, é assim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, diz que 3% da população urbana nos países desenvolvidos é afetado anualmente por esses tipos de acidente. Então, digamos assim, que esses acidentes, ele aumenta, mundialmente, e, digamos assim, em particular, aonde? No Brasil, que temos, números de casos e também de gravidades enormes, que são denominadas através de intoxicações e envenenamento. E inclui isso, a utilização crescente e também abusiva de substâncias químicas que não têm um acompanhamento, de precauções e também de cuidados necessários. Então vem, na verdade, causando sérios problemas de saúde às pessoas expostas. Nem só essas pessoas expostas, também o usuário desses produtos, nas zonas rurais, rodovias, também no ambiente doméstico, nas escolas, nos locais de trabalho, tudo, que digamos assim, configurando um alto risco para a saúde. Com relação, aos registros dos acidentes, podemos dizer que elas estão, subnotificadas, uma vez que nem sempre a vítima ela é levada para o atendimento em centros de referência. Então, isso quer dizer, que não refletem, a amplitude do problema, ou seja, muitas pessoas elas se curam dentro de casa e algumas chegam até a morrer e não é notificados. Diante, desses acidentes, alguns, digamos assim, diante desses problemas, diante desses acidentes, cabe nós, quanto ao profissional de saúde, conscientizar essas pessoas, dos riscos que trabalhamos e, sobretudo, visar a prevenção. Digamos, cuidado com a medicação, porque com a medicação você pode ter uma overdose, Então, assim, tem esse contato, para fazer essa prevenção, essa promoção de saúde. E, assim, a toxicologia é a ciência dos efeitos adversos de substância química sobre o organismo vivo. Ou ainda, ela é a ciência que define os limites de segurança dos agentes químicos, estendendo-se como segurança a probabilidade de uma substância não produzir danos em condições específicas. Como assim, Já dizia, que todas as substâncias, digamos assim, elas são veneno. Não há nenhuma que não seja, A dose correta, ela determina o remédio e o veneno, Vocês sabem que a medicação, se você toma em excesso, ela se torna um veneno. Você tem duas opções, ou ela vai se tornar o remédio para sua dor, ou ela vai se tornar o veneno para sua dor. Ela vai te matar ou vai te curar, entendeu? Digamos assim, doses gradativas de uma doença, como eu disse para vocês, dada a um indivíduo, geralmente ela provoca a magnitude de resposta aumentada à medida que as doses são elevadas, Como eu disse para vocês, ela pode ser o remédio e o veneno ao mesmo tempo, a dose de cada medicação. A intoxicação são causadas pela ingestão, aspiração ou introdução no organismo, seja ela acidental ou não, dessas substâncias tóxicas. Como, por exemplo, vou dar para vocês alguns entorpecentes, medicamentos, produtos químicos,
que são utilizados, por exemplo, em laboratórios e também em limpezas, alimentos, né, venenos e alguns, né, gases tóxicos. Elas podem ser subdivididas de acordo com o tempo de ocorrência, ou seja, ela pode ser aguda até 24 horas do acidente, subaguda, que são os primeiros dias após, e segundamente subcrônica, que vai ser até um mês, porque tem gente, né, que tá ali naquela pendenga, né, e fica até um mês sem dar nenhuma resposta, depois que dá a resposta daquele envenenamento. E crônica, né, exposição a determinada substância durante longo tempo, que vai ser um resultado, na verdade, de acumulação do composto no corpo, né? Como metal, chumbo, por exemplo, né? Tem muita gente que trabalha nessas usinas, né? E vai acumulando os metais. Então, ou seja, ele está sendo intoxicado no decorrer, aos poucos, depois que vem a resposta disso. Bom, diante de uma intoxicação, o que fazer, né? Assim, em primeiro lugar, vocês têm que ter a preocupação de, assim, com a manutenção das funções vitais e proceder com as técnicas que vocês já aprenderam, né, do suporte básico de vida, e ter em vista que vocês têm que estabilizar o paciente. Então, o que se deve ser feito? Tem que ser feito a desobstruções, né, de vias aéreas, aspiração de secreções, retirada de corpos estranhos e, se um caso, né, pode fazer outras medidas se for necessário, como por exemplo de traqueostomia, né, manutenção das respirações, ventilação e intubação, se um caso for necessário. Manutenção da circulação, que é promover, né, a estabilização hemodinâmica. E nessa hora vocês também têm que obter acesso, né, acesso venoso, coletar sangue para fazer alguns exames laboratoriais de rotina e também alguns exames específicos, o tratamento sintomático e específico e fazer a monitorização. E assim, é fundamental, né, a importância, né? É fundamental e de grande importância que vocês tenham obtenção, né, da história clínica, né? A idade, o sexo, o conhecimento, né, da substância causadora da intoxicação. É bom que vocês tenham em vista, assim, né, a embalagem e vidros, né? Que se tem vidros vazios, próximo, substância, medicação, se tem medicação no local, se ele tem alguma atividade profissional, se faz uso também de drogas, quantidade, né? Há quanto tempo esse paciente vem, por exemplo, fazendo algum tipo de medicação, há quanto tempo ele é usuário de droga, né? Bom, sempre você está coletando essa história clínica. Também fica vias de exposição, a avaliação, né, do estado geral, como por exemplo o estado neurológico, né, desse paciente, especialmente, né, vocês têm que estar observando isso, a condições físicas e a questão também psíquica, né, desse paciente. E são as primeiras medidas que a gente diz assim que tem que ser tomada, né? Bom, quando eu disse para vocês, né, que quando vocês chegam no local, né, e que vocês já têm a obtenção da história clínica do paciente, nós vamos para onde? Para a descontaminação, que tem como objetivo diminuir, né, a absorção e aumentar a eliminação. A emese pode ser realizada no local, se utilizada para remoção de grandes partículas, e está contraindicada na ingestão de produtos corrosivos. Quem são eles? Os ácidos, né? Amônia, soda cáustica, né? E quando o paciente estiver comatoso, né? Ou seja, ele não responde,
pelo risco, né, de broncoaspiração, né, de conteúdo gástrico, também não deve ser estimulada quando dá ingestão de estimuladores do sistema nervoso central. Por quê, né? Porque pode precipitar convulsões, entendeu? Os destiladores de petróleo podem causar uma pneumonite química se aspirado, podendo haver grandes complicações no caso, né, se for induzida em crianças de 1 ano de idade. E a lavagem gástrica, ela é realizada através de inserção de uma sonda nasogástrica calibrosa e introdução de solução, que é o soro fisiológico de 0,9%, até o retorno lípido. E pode-se enviar, né, o conteúdo gástrico para análise, né, para ver que tipo de substância foram que esse paciente utilizou. E também, né, é utilizado no caso de absorção química, através do carvão ativado, que interrompe a circulação do enterohepática das drogas e intensifica a velocidade de difusão da substância química do corpo para o trato gastrointestinal, que pode causar, né, uma redução da motilidade intestinal e também, logo após, né, utiliza-se um cartático osmótico, que é o sulfato de sódio sorbital, que vai minimizar a absorção, acelerando a passagem do tóxico para o organismo. A sequência, né, do tratamento específico é a administração de antídoto contra toxicantes, que tem como efeito oposto, né, que pode agir, né, através da formação de complexos inertes, e também vai neutralizar o tóxico e competir com o tóxico para o alvo e corrigindo os efeitos tóxicos. Deu para vocês entender, né? E considerar sempre as substâncias que é utilizada, que é dose terapêutica, dose tóxica, ligação proteica, o pico de ação, via de eliminação e a meia-vida, né? A meia-vida, vocês lembram? A meia-vida, lá em farmacologia. Volume de distribuição e o nível sérico. Intoxicações por gases. Ele ocorre mais com frequências em minas, postos de petróleo, garagem e em locais fechados e também mal ventilados. Os gases, eles podem, né, formar compostos ligados à hemoglobina, que vai impedir, né, a oxigenação do sangue, no caso do monóxido de carbono, por exemplo. E o gás cloro, por exemplo, ele também vai determinar os agravos de intoxicações. A conduta básica, né, nesses acidentes é retirar o acidentado do local. E vocês, no caso, quando vocês retiram o acidentado do local, vocês têm que levar ele, né, para um ar livre e deve-se tomar cuidado para que o socorrista, né, no caso de vocês, não acabe sendo intoxicado também. Então, por isso que a importância de estar utilizando proteção. Também tem que afrouxar as roupas, repouso absoluto e medidas de manutenção das vias vitais. Intoxicações por ácido e álcalis forte. Tem assim, né? Digamos assim, que as intoxicações mais comuns em acidentes, né, são com crianças menores de 5 anos e também quando tem a tentativa de suicídio, né, que é utilizado aquele procurito, água de lavanderia, também entra aqui soda cáustica e alguns removedores, porque eles podem, né, produzir lesões na boca, língua, no estômago e também
no esôfago. Então, o que se deve fazer? Não provoque vômito se ingerido, né? Nunca deve ser passado sonda nasogástrica, porque pelo risco, né, de perfuração, e pode dar alguma dermacentes, né, ou seja, um protetor de mucosa, como a gelatina, que é dissolvida em água, ou clara de ovo. Se o produto atingiu regiões de mucosa mais sensível, tem que lavar cuidadosamente, né, com água corrente. Se a criança ou outra pessoa manipulou o produto, o que deve ser feito? Deve-se lavar as mãos e os dedos para prevenir o contato com outras regiões, como o olho, né? Por exemplo. Requer ação rápida para evitar as complicações agudas, né? A endoscopia precoce, na verdade, ela é crucial, né? Ou seja, ela tem uma importância, né, para avaliar a extensão da lesão. E é um método, né, que é seguro e dá uma definição de condutas e também de prognóstico. Intoxicações por metais. Digamos assim, né, que as intoxicações agudas, né, por metais, ou seja, chumbo, né, ele apresenta sintomas gastrointestinais mais significativos. E também entra mialgia, né, generalizada, encefalopatia. E são geralmente os acidentes de trabalho pela utilização de pigmentos em cerâmica, tintura de cabelo, né, que não é mais utilizada, compostos adicionais a gasolina, baterias e certos tipos de soda. Então, são encontrados também intoxicações por arsênio, mercúrio e fósforo. O tratamento consiste na avaliação rigorosa dos sinais e sintomas e também na hidratação adequada, controle sintomático, avaliação de funções hepática e renal e também, especialmente, a administração de quelante, ou seja, de EDTA de sódio ou cálcio e de mercaprol. E também entra a penicilamina, que podem ser também, né, realizado alguns exames complementares de dosagem do metal, né, sílico ou urina. Como evitar o envenenamento? Pelas estatísticas, né, o que a gente observa? A gente observa assim que grande parte, né, dos envenenamentos, eles acontecem nas residências e as vítimas são em grande parte quem? As crianças. Por isso, gente, é importante, né, que as pessoas estejam atentas, pois em todos os locais, né, todos os locais da casa, pode haver produtos que possam causar envenenamento, como por exemplo, que eu botei para vocês aqui, plantas, animais peçonhentos, medicamentos, produtos de limpeza e inseticidas, né, que é possível, né, evitar acidentes, no caso com medidas simples, como guardar os produtos de limpeza ou medicamento em suas embalagens originais e não reutilizá-la depois de vazia, não reutilizar embalagens vazias de refrigerantes, potes ou frasco de alimento para guardar os outros produtos, guardar os produtos perigosos como produtos de limpeza e medicamento longe do alcance da criança e também de animais de estimação. E também tem que lembrar que tem que estar bem fechado, né? Não usar medicamentos sem orientação médica, ler a bula e o rótulo de remédio antes de consumi-lo. Ou seja, nós temos que criar esse hábito, né, de ler a bula, né, para ver os efeitos, né, os efeitos adversos, né, que essa medicação pode nos dar. Nunca fazer remédio ou chás caseiro com plantas sem orientação médica, usar luvas para lidar com as plantas, não comer plantas selvagens,
sem que elas tenham sido bem identificadas. Não dizer às crianças que remédio é doce ou gostoso, porque isso, né, gente, pode estimular, né, essa criança a consumir e no caso elas podem até se intoxicar com essas medicações, de tanto ela tá consumindo. Porque na hora que você não estiver vendo, ela vai lá e pega. A mamãe disse que é doce e gostoso. Imagina aí. E ensinar as crianças a não brincar, ou seja, de comidinha, né, com plantas que elas encontrarem, ou qualquer outra coisa, né, que elas não saibam se podem fazer mal ou não. Orientar as crianças a nunca aceitar presente, né, de estranhos. Use luvas e botas para quando fizer algum trabalho rural. Sacudir roupas e sapato antes de usá-lo. Inseticidas e raticidas devem ser utilizados com cuidado e de preferência por empresa especializada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, que vamos falar sobre parada cardiorrespiratória, o PCR. E eu vou deixar uma atividade para vocês, que é para vocês dar uma estudadinha, porque assim, para não ficar muito longo, né, a nossa aula, o que eu fiz? Eu deixei 2 tipos de intoxicações para vocês estar pesquisando, que é intoxicações por plantas e também por agrotóxico. Muito obrigado e até mais tarde.